segundo domingo de eu falar sobre o segundo princípio aqui da New Life Church. O princípio que eu quero falar hoje com vocês, a nossa igreja foi estabelecida sobre 4 princípios. Semana passada eu te falei sobre um lugar de viver como família. O segundo princípio que é hoje é um lugar onde as dúvidas podem ser sanadas. Ou seja, por que eu estou fazendo isso? Para as pessoas que vêm aqui na New Life conhecer o que é que formata, o que é que dá alicerce para nós sermos o que somos. Então, um dos nossos princípios é que aqui na New Life você não precisa ficar com dúvidas de nada que você pensar. Você pode perguntar por que o nosso culto é assim, por que as músicas são desse jeito, por que eu prego do jeito que eu prego, por que nós fazemos ali. Você pode perguntar quem cuida de missões, você pode perguntar quanto dinheiro nós investimos, você pode perguntar. Se você tem um interesse legítimo de saber, pode perguntar. Detalhe, nós vamos te responder baseado no texto que está lá na primeira epístola de Pedro. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que vos perguntar com mansidão a razão da esperança que há em vós. Nós usamos esse texto como forma de dizer para as pessoas que aqui na New Life nós queremos total transparência. Portanto, ou entretanto, algumas respostas não vão ser que você quer ouvir. Então você também tem que entender que nós vamos te responder não da maneira que você quer ouvir, mas da maneira que nós precisamos te apresentar. Então, mas você vai ter uma resposta a quem você pode perguntar, a quem você quiser. Mas eu sugiro que você pergunte a quem possa te responder. Não adianta nada você perguntar para um outro que está em dúvida igual você, não vai ajudar. Você pode procurar líderes, geralmente os nossos líderes estão aqui todos os domingos. Nós temos aqui nessa igreja vários líderes, só de pequenos grupos nós temos hoje 54 líderes, de ministério nós temos 22, você pode procurar a mim, pode procurar os presbíteros que nós temos, enfim. Essas pessoas que estão com a camiseta preta vão te indicar quem é um líder, a quem você pode perguntar. Mas quando você pensar na New Life, pense nisso, um ambiente onde eu posso fazer perguntas. E a sua pergunta não será tida como rebeldia, como agressão, como nada, nós vamos te responder. E esperamos que a maneira que nós te respondemos seja aquela que vai trazer paz para o seu coração. Amém? Muito bem, então agora eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo. Se você pode ligar o seu telefone, ou se você trouxe a Bíblia, nós vamos meditar num tema hoje, que eu dei o seguinte nome: Senhor, cura a minha alma. E vejam, eu vou ler 2 textos com vocês, para nós podermos entender um pouquinho isso. Primeiro está em Tiago, capítulo de número 5, versículo 16, e o texto que Tiago escreve aos irmãos diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O segundo texto está nos Salmos, no Salmo de número 116, e eu vou ler 8 versículos, começando do versículo 1. O Salmo diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias, aí aparece a palavra Sheol, mas isso é do inferno, tá? É a mesma tradução. As angústias do inferno vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Amém, queridos? Nós estamos iniciando o mês de dezembro. Aliás, lembrando desse dia de hoje, esse mês de dezembro na minha casa paterna era um mês de muita festa, porque hoje, exatamente hoje, 1º de dezembro, minha mãe está fazendo 90 anos de idade. E está passeando lá no Rio de Janeiro, acredita?
Com 90 anos. Mamãe faz aniversário hoje, papai faria aniversário domingo que vem, e eu faço aniversário, se Deus me permitir viver, na outra semana da frente. Então, a nossa casa era um mês de festa. Mas por que do mês de dezembro? Porque quando nós iniciamos o mês de dezembro, uma coisa vem à nossa mente. Nós estamos nos preparando para o Natal. Ora, é claro que nós sabemos, qualquer pessoa que já estudou a Bíblia, que Jesus não nasceu no mês de dezembro. As descrições históricas, o que relata quem estava no poder, o que estava acontecendo na região da Galileia, não bate com o mês de dezembro. Jesus deve ter nascido em algum momento entre o mês de setembro e o mês, talvez, final de outubro, primeira quinzena de novembro. Mas, historicamente, no calendário, seja lá quem inventou, isso aí não vem ao fato agora, não vem ao caso, nós celebramos nesse dia. O ponto é, Jesus nasceu. Aleluia! Jesus nasceu. Se ele nasceu em maio ou se ele nasceu em setembro, não muda o fato de que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para cumprir o propósito para o qual enviado pelo Pai, e que esse propósito não era apenas para dividir o curso da história em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus veio ao mundo para fazer aquilo que de outra maneira não habilitaria a mim e a você estarmos aqui celebrando o nome dele, falando sobre vida, falando sobre esperança, falando sobre missões, falando sobre o reino de Deus, que é Jesus Cristo veio para quebrar as correntes que nos prendia ao pecado. A vinda do Filho do Homem foi para destruir as obras de Satanás. A palavra de Deus diz isso. E quando diz destruir as obras de Satanás, está se referindo ao fato de que nós estávamos debaixo do jugo, nós estávamos debaixo da gerência satânica porque estávamos afastados de Deus. Jesus veio e criou um caminho para o Pai, e ao criar esse caminho, onde eu e você podemos livremente nos achegar ao Pai, Ele nos deu vida, e uma vida abundante. Portanto, todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus, será salvo, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, muito mais do que celebrar uma festa onde se troca presentes, e aí os presentes ficam a critério de cada pessoa, é bom dar presente, é bom receber presente, mas Natal não é a respeito de presente. Natal não é a respeito de nenhuma outra coisa, a não ser o fato de que Jesus de Nazaré nasceu. E se qualquer coisa roubar isto, querido, destruído está o sentido maior da vinda de Cristo e da celebração. E eu entendo que as pessoas, elas começam a ficar presas num ciclo socioeconômico sobre o Natal, de compras e de tantas coisas atarefadas, de tanta correria, até mesmo de preparar a comida, que o verdadeiro sentido do Natal é perdido. Na maioria das famílias hoje, estatísticas mostram que o que sobra do Natal é uma oração antes da ceia. É uma oração para dizer, ó, nós estamos aqui porque Jesus nasceu, louvado seja o nome dele, agora vamos comer, esse tanto de comida que todo mundo trouxe. Então, essa desassociação do nascimento de Jesus com o que ele fez, mostra uma decadência na nossa compreensão do Evangelho. Por quê, você pergunta? Porque se você olhar para você, ou para as pessoas que você conhece, que se declaram cristãs, você vai encontrar muitas pessoas adoecidas emocionalmente, e quando eu falo emocionalmente, eu já preciso fazer um disclaimer aqui, que eu não estou dizendo que as pessoas que têm problemas psicoemocionais, que as pessoas que têm problemas psiquiátricos, não precisem de cuidado de profissionais da área e até medicamentoso. Eu estou dizendo no sentido, dentro desse conjunto de emoções da nossa psique, gente que está sempre triste, gente que está com a alma apertada, gente que está sofrendo, mas ao mesmo tempo diz que conhece Jesus de Nazaré, que é um cristão piedoso. Essa compreensão de que nós podemos viver da maneira pior aqui, porque um dia nós vamos herdar o céu, foi um conceito que gerou, inclusive, frases como que o cristianismo é utópico. O cristianismo é um torpor,
é um entorpecente para as pessoas viverem de forma horrível essa vida que Deus deu, mas porque eles têm a esperança lá na frente do porvir. Isso não é verdade. O cristianismo não é uma religião para o futuro, o cristianismo é uma religião para o presente. O cristianismo é para ensinar a mim e a você a vivermos agora todo o esplendor da glória de Deus manifesta na nossa vida. Um dia nós chegaremos na eternidade com o Senhor e aí nós veremos de forma perfeita, como o apóstolo Paulo disse. Mas não é algo que você vive miserável agora para receber as benesses depois. Então tem algo errado. Qual é esse algo que eu percebo que está errado na vida de muitas pessoas? É que nós, por causa até mesmo das tarefas religiosas. Até mesmo, eu estava dizendo que a correria de dar presente, de planejar viagens de Natal, de passar o Natal naquele lugar, de estar com aquela pessoa, pode roubar o nosso preparo espiritual do que realmente está acontecendo. Da mesma maneira, a correria religiosa, fazendo coisas, entre aspas, para Deus, pode roubar do seu coração o preparo para estar diante de Deus, fazendo o que você realmente deveria estar fazendo. E eu vou citar um exemplo para vocês, com muito respeito e com muito cuidado nas minhas palavras. Se eu errar então aí nas palavras, os irmãos me perdoem. Isso aqui que nós fazemos é um perigo. É um perigo, porque o pessoal pode ensaiar músicas apenas para cantar para nós. As pessoas podem tocar e tocar muito bem e se dedicarem a aperfeiçoar apenas para ser um melhor instrumentista. Mas tem que ter absoluto e total cuidado, que todas as vezes que nós comparecemos diante de Deus, para nós é uma apresentação, para Deus é um culto de adoração ao nome dEle. Para eu e você que estamos sentados aqui, nós estamos olhando para o pessoal, olhando se a canção ficou bonita, recebendo o que eles derramam sobre nós, mas quando Deus olha para nós, o que Deus vê é o seu povo reunido, adorando o nome dEle. Então por que é um perigo? É um perigo para eles, é um perigo para você. Qual é o perigo para você? É que você transforme esse lugar num lugar que você vem para receber o que os outros prepararam para entregar na sua vida. Então, se entregam bem, você recebe mais. Se entregam malemar, você também recebe menos. Isso é um perigo, porque diz para você que você pode entrar num ambiente religioso semanalmente e achar que a sua presença de estar sentado nessa cadeira, de contribuir com as ofertas, de fazer os seus atos devocionais, você está adorando a Deus. E tudo que você pode estar fazendo é cumprindo um calendário semanal de que você comparece num lugar para cumprir uma tabela religiosa. Vocês me entenderam? Então, onde é que eu acho que nós perdemos isso? Eu vou te dar 3 opções, 3 possíveis respostas, para que Deus cure a nossa alma, no sentido de que aquilo que está mal interpretado possa ficar claro, no sentido de que a gente compreenda o que a caminhada com Cristo derrama sobre nós e o que a caminhada com Cristo faz na nossa vida, e o terceiro, para que a gente viva um cristianismo pleno. Amém, queridos? Qual que é o primeiro? O primeiro é o seguinte: você já parou para pensar que por causa da vinda de Jesus, presta atenção, não é por causa da nossa força aqui, porque o crente ele acha que o seguinte, muitos crentes, que se isso aqui for bem feito, Deus vem para cá. Se a gente cantar direitinho, se a gente tocar direitinho, se as palavras forem feitas certo, se nós criarmos a atmosfera, uma palavra muito usada nos redutos evangélicos hoje, se nós criarmos a atmosfera, Deus vem. Então parece que Deus não é convertido direito. Se nós cantarmos muito bonito, aí Ele vem para o culto. Se nós orarmos, se nós fizermos as nossas orações direito, Deus vem ficar no nosso meio. Nós perdemos a ideia de que quando Cristo veio, Cristo nos libertou das correntes do pecado para um objetivo que Ele cumpriu na cruz do Calvário. Qual é o objetivo? Quando Jesus estava sendo crucificado, os seus algozes batendo nele, pregando cravos na sua mão, cuspindo, xingando. Quando Jesus Cristo estava para morrer, ele disse uma frase: Pai, em tua mão entrego
o meu espírito. Ninguém tirou, ninguém tomou. Não foi César, não foi Roma que matou Jesus. Jesus entregou-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que eu e você pudéssemos ser libertos. Como o profeta Isaías disse, como uma ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, porque pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O fato é que antes de Jesus entregar o seu Espírito, estão me acompanhando ainda? Antes de entregar o seu Espírito, havia um lugar santíssimo. No santuário, no templo, havia um lugar reservado, chamado Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? Era o lugar da presença de Deus, o lugar mais notório, mais perceptível, mais palpável, mais experimentável da presença de Deus, onde somente um sumo sacerdote, e às vezes uma única vez durante a sua vida inteira, podia entrar. Aquele lugar dizia o seguinte: a presença de Deus está confinada em um espaço e apenas a algumas pessoas. Todos os outros ficavam onde? Nos pátios. Tinha o pátio das mulheres, onde tinha muita conversa sobre a moda, sobre o que era a nova unha que põe. E tinha o pátio dos homens, que falava que finalmente, depois de 51 anos, um time aí foi campeão e tal. E que o Galo quebrou o bico e tal. Estava tudo conversando lá. Tinha os pátios. Tinha o pátio do pessoal que fazia o lugar, que fazia sacrifício em favor desse povo. Mas tinha o lugar da presença de Deus. Isso é importantíssimo para você entender o que eu vou dizer. O lugar da presença de Deus não era direito de ninguém. O lugar da presença de Deus era direito de um sacerdote. O sumo sacerdote que, cumprindo a ordem do seu turno, era escolhido para entrar na presença de Deus em favor dos outros. Das mulheres que estavam conversando lá fora, dos homens que estavam falando sobre futebol, de quem estava para ali. Era um representante. Quando Jesus disse: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Entre outras coisas, porque diz que a terra tremeu, que houve diversas manifestações, mas uma que tem tudo a ver com o que eu estou dizendo para vocês, é que aquele lugar confinado, reservado a uma pessoa uma vez por ano, o véu, a porta, não era uma porta, era uma pesada cortina, era um tecido bem grosso, que separava dentro do santo um lugar que chamava Santo dos Santos. O que aconteceu? Rasgou-se, abriu, ou seja, aquele lugar confinado a uma pessoa, agora, por causa de Cristo, tornou-se direito de todos aqueles que em Cristo estão. Vocês entendem isso, queridos? Ou seja, eu e você, olha o que diz Mateus 27, 51. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Significa que agora eu e você não precisamos mais de um mediador humano. Nós não precisamos de um pastor abençoado, nós não precisamos do padre, nós não precisamos do papa, nós não precisamos da irmã ungida da igreja, nós não precisamos do irmão que tem fama de ser muito espiritual, nós não precisamos de ninguém para chegar na presença de Deus. Precisamos única e exclusivamente de Jesus de Nazaré. Olha que cura que isso traz para nós, porque eu não preciso mais de alguém que faça mediação entre a minha vida e a presença de Jesus, ou a presença de Deus. Eu posso, pelo sangue de Jesus que me perdoou, chegar e conversar com meu Pai. Por isso que a oração sacerdotal, a oração do Pai Nosso, que está lá no Sermão do Monte, o Senhor Jesus ensinou algo extremamente novo para aquele povo. Chame Deus de Abba, que é Pai, Papai, Pai nosso que está nos céus. E olha a cura que isso produz. Eu já tive o privilégio de ir em alguns lugares onde tinha muita fila, muita espera para falar com alguém. Algumas vezes isso já aconteceu comigo. E que eu cheguei, alguém fez assim para mim e falou assim: o senhor não precisa esperar, passa aqui e vai lá falar com a pessoa. Isso dá uma sensação na gente de valor. Isso dá uma sensação de... É uma sensação boa. Primeiro você vai para a turma e fala: cheguei, né?
aquela coisa. Deixa o pecado humano ter um pouquinho, pelo menos, de coisa na gente. Mas dá uma sensação de valor, dá uma sensação de reconhecimento, dá uma porção de sensações boas que a gente sente. Imagina que você não precisa ficar na fila da penitência, querido. Você não precisa ficar na fila de quem dá mais dinheiro ou menos dinheiro. Você não precisa ficar na fila de quem fica chicoteando o corpo. Você não precisa ficar na fila do confessionário. Você não precisa ficar na fila do degrau que você tem que subir, machucando seus joelhos ou seus pés, para que um Deus te ouça, porque tem uma mediadora entre você e Deus. Você pode chegar diante de Deus e falar com o seu Pai. E isso cura a nossa alma. Segundo, existe um processo que está sendo paulatinamente abandonado pelos cristãos, dos quais eles não imaginam o quanto esse processo é o processo mais terapêutico que nós conhecemos. Vocês viram o salmo que eu li. O Salmo 116 diz que o salmista estava num estado de angústia, eu vou usar uma palavra que não deveria, de tormento. Sabe aquele momento em que a gente acha que a alma, as nossas emoções não cabem no peito, que queima, que incomoda, que te perturba? Esse era o momento do salmista. Mas por que o salmista diz que ele amava o Senhor? Se você ler o versículo 1, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Ele ouviu a minha súplica, Ele ouviu quando eu me sentia como quem estava morrendo. Ele ouviu quando parecia que o inferno tinha me rodeado. O Senhor ouviu a minha voz. Do que é que eu estou falando? Eu estou falando de um remédio chamado oração. Oração. Você pode dizer, como, pastor? Nós estamos em uma igreja. Irmãos, deixa eu te mostrar estatísticas. Isso aqui não é análise pessoal, eu poderia te dar a minha. Eu convivo com cristãos todos os dias da minha vida em diferentes níveis de profundidade. Estatística, mais de 85% dos cristãos não têm vida de oração consistente e nem profunda. O que querem dizer por consistente? Não é uma coisa que acontece uma vez a cada 6 meses. Não, é uma coisa que acontece diariamente. O que é profunda? É você parar. É você parar. Pode ser dentro do seu carro, pode ser no pátio do seu trabalho, pode ser escondido num lugar na empresa que você tiver o seu break, mas parar e falar com Deus. Aquilo que foi chamado de tantas formas diferentes, lugar de oração, quarto de oração, presença de Deus, parar e orar, falar com o seu Pai. Olha o que o salmista diz: Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu o invocarei toda a minha vida. Deus, o Deus da Bíblia, ouve a oração dos seus filhos. Porque quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, o que Ele vê é a cada um de nós filtrado pelo sangue do seu Filho que foi derramado para comprar a nossa vida e para nos dar acesso a Ele. Então nós não somos estranhos chegando a um monarca. Nós somos filhos chegando diante do Pai. Louvado seja o nome dele, querido. Filhos chegando diante do Pai. Eu não sei o que é que roubou o seu período de oração. Eu vou sugerir algumas coisas para vocês. Eu acho que a nossa capacidade de fazer as coisas tirou de nós a dependência do sobrenatural. Nós somos capazes de muita coisa, queridos. Quando eu digo nós, eu estou dizendo a nível individual, a nível comunitário, a nível empresarial. Nós somos capazes, nós estamos tão avançados no pensamento humano, a tecnologia à nossa disposição é algo fantástico. Nós temos alcance a coisas que eram inimagináveis. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu era menino, e eu vou fazer, se Deus permitir eu viver, eu vou fazer 59 anos daqui a uns dias. Então, quando eu era menino, tinha um desenho animado chamado The Jetsons. Quem se lembra dos Jetsons? Oh yeah! Ó, o outro velhinho ali junto comigo. Oh yeah! Os Jetsons. Irmãos, na época dos Jetsons, onde eu morava, no interior de Goiás, a televisão, você ligava ela e podia fazer café. Porque ela era uma televisão de tubo.
Vocês nem devem saber mais, os mais não nem sabem o que é isso. Ligava a televisão, podia fazer café, porque tinha que esperar esquentar a televisão, para a televisão abrir a imagem. E ela abria assim, e quando fechava, fechava numa bolinha, lembra? Era uma bolinha lá no final. Ela era preto e branco. E muitos de nós colocavam... gente, pobre é uma miséria. Nós colocávamos um filtro de plástico colorido na frente da tela da televisão. Aí se o filtro era verde, aparecia todo mundo parecendo ET. Se era vermelho, era aquela coisa. Não, vocês não sabem o que é isso, gente. Um sinal que era transmitido de tal hora a tal hora. Não tinha televisão a hora que você queria, não. Tinha não. Ficar tocando música do Roberto Carlos. Era rádio, a televisão era rádio também. Aí de tal momento abria a repetidora de sinais, aí tinha programações. Era umazinha. Tem isso, vou mudar de canal. Mudar do quê? Não tem outro. Vocês já pensaram que nós vivemos? Eu era menino. A telefonista da cidade sabia, todo mundo estava ligando para todo mundo. Porque você pegava o telefone, quem tinha, e era caríssimo, discava o número, a mulher atendia e falava Cotelgo, Companhia Telefônica de Goiás, Cotelgo, aí você falava ramal 320. Ela já sabia que o ramal 320 era da casa do seu Zé Pereira. Ela pegava e ligava o ramal. Era desse jeito. E vejam, eu tenho 59 anos de idade, olha o que nós vivemos, querido. Hoje os Jetsons somos nós. Nós temos aqui, um aparelho que, como eles tinham lá, que era uma projeção do futuro, apertava um botão, via o rosto dos outros e as pessoas falavam. Nós temos tudo isso. Então nós fomos perdendo, presta atenção nisso, que nós fomos perdendo o senso de necessidade do sobrenatural. Meu dinheiro compra, minha reputação resolve, meus amigos entram nisso. Nossa capacidade intelectual, temos um problema para resolver, vamos resolver na intelectualidade, vamos procurar. E eu não estou dizendo que não é para procurar recursos que Deus colocou à nossa disposição. Nossos filhos têm problemas, vamos trabalhar esses meninos do ponto de vista sociológico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista antropológico, mas vamos lembrar que esses meninos também precisam do que o Espírito de Deus seja derramado sobre eles. A nossa força está na oração. E eu vou dizer para você o seguinte, com muito cuidado, novamente, oração pode adoecer demais, porque o que tem de crente doente que ora, você vai dizer, pastor, contraditório. Irmãos, existe um estudo na psicologia que mostra a relação entre as doenças psicoemocionais e o apego excessivo à religião. É impressionante. Vocês já viram homem ou mulher, e agora as mulheres me perdoam, essa é uma tendência maior das mulheres, não é que não tem homem, que está sempre em guerra espiritual? O capeta está em tudo. Tudo que ela olha, da blusa que você veste, ao jeito que você pôs, a bijuteria que você pôs, a música que você ouve, o que Deus trouxe para ela de noite no sonho, é uma capetagem fora do normal. E isso enlouquece. Tem gente que vai orar, levanta tremendo assim, não, acabei uma guerra. Ora, preciosas são as horas na presença do Senhor, comunhão deliciosa da minha alma com o meu Criador. Na presença do Pai nós encontramos descanso, repouso. Na presença do Pai nós encontramos vigor. Na presença do Pai nós encontramos restauração. Deixa a oração ser a restauração da presença de Deus na sua vida. Mas e o capeta, pastor? Tem que brigar com ele. Ele não é problema seu, querido. Ele é problema de Deus. Ele é problema de Deus. Aproxima do Pai, larga o cão para lá. Vai gostar de ficar... Então, dito isso, que a oração pode adoecer, a oração é o maior processo terapêutico que existe na nossa vida. Está doendo, vai falar com o seu pai. Olha o que o salmista falou, o inferno me cercou, angústias de morte, parece que me amarraram. Sabe o que eu fiz? Eu clamei ao Senhor e o Senhor ouviu a minha voz. E nós poderíamos adicionar nesse salmo. E o Senhor restaurou, e o Senhor trouxe paz, e o Senhor ensinou perdão, e o Senhor ensinou recuperação, o Senhor ensinou novos caminhos, e a minha vida foi transformada. Volta para o seu quarto de oração. Sabe por que você, como cristão, consegue ficar brigado com outro cristão 2, 3, 4, 5 anos? Porque você não ora. Você pode dizer, oro sim, pastor. Não ora. Você pode orar, você pode fazer reza, diferente.
O que é reza? Reza são um conjunto de palavras colocados juntos com um cunho religioso. Isso é reza. O que é oração? É o derramar da sua alma por palavras na presença de Deus para também ouvi-lo, porque a oração é um diálogo, não é um monólogo. Então você reza, chamando de oração, e continua sem perdoar o irmão ou irmã da igreja que pisou na bola com você, que errou com você. Você continua com raiva dos outros, porque você não tem comunhão com o seu pai, porque quando você chega diante do seu pai em oração, ele diz, escuta, sabe de onde está vendo sua angústia? Está vindo do excesso de ódio que você tem no seu coração, mãe. Está vindo do excesso de autojustificação que você tem. Está vindo da sua arrogância, da sua prepotência. Irmãos, não tem quem ora que não seja pessoa que seja mais quebrantada, mais piedosa, mais misericordiosa. Agora, você quer ver gente rancorosa, dura, é quem reza. Porque quem reza se isenta do diálogo. Quem ora é parte da conversa com o Pai. Volta para o seu quarto de oração, amém? Volta a ter seu tempo de oração, não importa que hora do dia, não importa a posição, tem que ser em pé, pastor, em pé, sentado, deitado, de joelho, de cabeça para baixo, deitado de lado, do jeito que você quiser. Mas o que não pode acontecer é você não ter tempo significativo de oração diariamente. Eu fiz um curso uma vez, numa igreja, e não foi nesse curso, mas o cara que deu esse curso, uma vez ele escreveu um livro, falando, o título do livro era o seguinte, Too Busy Not to Pray. Olha o contraste. A gente diria, I'm too busy to pray. Estou muito ocupado para orar. O título do livro é Too Busy Not to Pray. Porque ele baseou na frase de um dos homens do passado, que falava o seguinte, hoje eu tenho muita coisa para fazer, então eu preciso orar 3 vezes mais no meu tempo. Porque quando a gente ora, muitas coisas são resolvidas dentro do nosso lugar de oração. Amém, querido? Volte a orar, Deus vai curar tanta coisa na sua alma, nos seus relacionamentos, nos seus posicionamentos, na sua compreensão da vida. E por último, é o versículo que eu li para vocês lá de Tiago. Nós fomos feitos parte de uma família. Uma das coisas que mais gera conforto, consolo, cura, é quando você se sente pertencente. Aliás, um dos buracos no coração dos nossos adolescentes, por exemplo, é quando eles lutam para pertencer e não são aceitos. Como eles ainda não têm uma formação própria da fase adulta, eles acham que esse não pertencimento é porque eles não prestam, é porque eles são feios, é porque o corpo é dessa maneira, daquela outra maneira, e com isso eles vão adoecendo. Mas muitos de nós adultos lutamos por aceitação, lutamos para que os outros possam nos querer bem, lutamos para estar e pertencer a um grupo, a uma amizade, a uma pessoa. Só que como a vida nossa é muito complexa e os relacionamentos se tornam cada vez mais difíceis e separatistas, há um buraco no nosso coração e nós estamos criando uma religião de pessoas isoladas. Gente que senta ao lado do outro, gente que vai na casa um do outro, mas que não tem interação. O que eu estou dizendo para vocês aqui? Eu estou correndo por causa do meu tempo. Eu vou ler para você, de novo, o versículo, e aí eu quero te contar uma história rapidinha. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Isso aqui não é confessionário de padre. Isso é abrir o coração para uma pessoa com a maturidade cristã de te ouvir e te ajudar. Não é confessar pecado no sentido de que você vai perdoar o pecado dos outros. É um dia chegarmos no ponto em que você pode sentar com alguém que você ama, confia, vê maturidade cristã e poder dizer, meu irmão, meti os pés pelas mãos. Olha, ultrapassei todo limite. E essa outra pessoa do lado de cá vai interferir de forma curadora na sua vida, para que você encontre diante de Deus perdão e restauração. Irmãos, as nossas almas estão adoecidas porque nós estamos aprendendo a viver isolados. Nos feriram, vamos isolar um pouco mais. Fizeram alguma coisa com a gente, vamos isolar um pouco mais. Tratou a gente com indiferença, vamos criar uma casca, vamos tirar uma barreira. Mas veja, e aí eu quero que você preste atenção bem nisso.
A Bíblia tem 28 mandamentos recíprocos. Eu não pus os 28 aqui para vocês. O que significa mandamentos recíprocos? Mandamento que envolve um e o outro. Só que esses 28 mandamentos recíprocos aparecem 60 vezes só no Novo Testamento. Só no Novo Testamento a Bíblia manda a gente amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, orar, interceder. 60 vezes, 28 destes mandamentos aparecem. Consolar uns aos outros. Eu e você não fomos feitos para viver a fé de forma isolada, é por isso que nós estamos adoecidos. Nós fomos criados por Deus para viver em comunidade. Eu não estou dizendo que você tem que subir aqui e sair contando sua vida para todo mundo, e nem para qualquer pessoa que diz que é seu cristão, porque nem todo mundo que está aqui dentro é cristão. Tem muita gente em todo lugar, todo ambiente religioso, está ali por qualquer outra coisa. Mas o que me preocupa não são essas pessoas, o que me preocupa é o fato de que aqueles que verdadeiramente são cristãos não estão assumindo o seu papel e a sua postura de cristão para cumprir no meio dos outros o chamado de Deus. Então entendam, se eu e você não temos a compreensão correta e assumimos o nosso papel que Deus criou antes da eternidade para que eu e você assumíssemos, como é que nós esperamos que aqueles que se chegam no nosso meio vão aprender alguma coisa? E eu sei que você pode dizer, já fui traído. Entra na fila, querido. Já mentiram com o meu nome? Vai para a fila de novo. Já fizeram isso comigo, já fizeram aquilo comigo. Todas as desculpas aqui são reais, não são imaginárias. Mas eu continuo te afirmando que a palavra de Deus nos ensina. Cura acontece no convívio também. Olha o que o texto diz. Confessem os pecados uns aos outros, para que vocês sejam perdoados, não, para que vocês sejam curados. E não é pecado no sentido assim, é ter alguém que você pode dizer quando o casamento não está bem, quando os seus pensamentos não estão bem, quando as suas emoções não estão bem. É alguém que vai dizer para você, segura aqui na minha mão, vamos passar esse período juntos. É alguém que vai junto com você dizer, vamos dobrar as nossas cabeças e vamos orar. Deus vai trazer uma palavra para nós, Deus vai dar um conselho nesta situação. Não é palpite, eu acho isso, eu acho aquilo. Vamos juntos buscar um conselho de Deus que transcende a minha e a sua compreensão de como nós devemos nos portar. E aí o resultado de tudo isso é que nós vamos tendo gente curada, emoções ajustadas, sentimentos de pertencimento, sentimentos de convivência, sentimentos de família ajustados. E aí sim, irmãos, nós vamos poder entender o que Jesus Cristo disse, que Ele veio para nos dar uma vida e uma vida abundante. Então eu queria lembrar você disso, você tem acesso à presença de Deus. Diz amém para mim. Você tem acesso, você não precisa de mim, você não precisa da irmã, do irmão, você não precisa... Não, você pode entrar na presença de Deus. Se Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, este caminho foi aberto para você. Segundo, volte a orar. Volte a orar. Comece devagarzinho, se está difícil. Porque aí sim, o capeta que eu falei para vocês, faz de tudo para você não orar. Quando você fecha o olho para orar, começa a vir, nossa, eu tenho que resolver tanta coisa hoje. E aquela conta que eu tenho que pagar, e aquele problema, e aquele lugar que eu tenho que ir. É ou não é assim? Isso é o bicho, jogando coisa na sua cabeça. Resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Volte a orar. Deus sonda-me e me conhece. Vê em mim o que está errado. Fala comigo, Senhor. Senhor, aproxima, põe a mão na minha vida. Senhor, eu quero ser mais parecido com Jesus. Senhor, eu quero que as minhas doenças, e aqui vocês entendam doença, não tenho tempo de elaborar sobre isso, essas coisas que me fazem diferente daquilo que o Senhor espera que eu fosse, seja retirado. Comece a orar, irmão, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. E por último, acha alguém ou algumas pessoas. Nós não fomos feitos para criar, não fomos criados
feitos para viver isolados. Nós precisamos ter gente de Deus na nossa vida. Amém?